A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Eu quero, antes de trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua meditação e para o teu relevo espiritual, eu quero te pedir uma coisa. Você que não é inscrito aqui no nosso canal Missionário Davi aqui no YouTube, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de todas as opções, dê o like de ok, compartilhe, deixe seu comentário ou deixe seu pedido de oração, que nós estaremos lendo seu pedido de oração, lendo seu comentário e estaremos orando por você e pela sua família. Também, se você quiser fazer alguma pergunta, deixe abaixo dos comentários, que nós também estaremos lendo e conforme seja a pergunta, nós vamos estar respondendo. Queridos, eu quero trazer uma palavra de Deus para o nosso coração, como eu falei, para o nosso relevo espiritual. Eu quero trazer uma palavra que está contida no livro de João 3,16, muito conhecida. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Queridos, o propósito de Deus é que nenhum de nós se perca. Todos sejam alcançados e salvos pela glória de Deus. O Senhor Deus enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. O Senhor enviou o seu Filho único que ele tinha para morrer, para nos dar a vida eterna. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Veja que a expressão amou o mundo de uma tal maneira que ele deu seu Filho único, o único filho que ele tinha para morrer pelos nossos pecados. Esse livro de João 3,16 é o começo, né? É o começo, né, da história que Jesus, Nicodemo, vai ter um encontro com Jesus. E nesse texto de João 3,16, no final, né, ele mostra a sua grandeza. Veja que no texto de João, no capítulo 3, fala sobre o novo nascimento. Jesus instrui Nicodemo a respeito do novo nascimento. E no 16 ele diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que Deus enviou seu Filho Jesus para nos dar a vida eterna. Quantas pessoas têm jogado a sua oportunidade fora? Quantas pessoas têm jogado a sua oportunidade de entregar sua vida para Jesus para que tenha salvação? A salvação nós temos que reconhecer que só o único que pode nos salvar é Jesus. O mundo que ele se refere, o mundo é o povo, né? É o mundo humano. Veja que a expressão diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus não está falando do mundo terreno, ele está falando do mundo humano. Deus amou o ser humano, ele ama o ser humano. Por isso que a Bíblia diz que ele ama o pecador, mas aborrece a prática do pecado. O homem, ele prefere amar mais as trevas de que a luz, diz a palavra de Deus. Porque o homem ama mais as trevas de que a luz. Então, meu irmão, você que está afastado, você que pregava, você que orava, que falava do amor de Cristo, não sei qual foi o motivo de você sair da presença de Deus, mas eu quero dizer para você, volte logo. Não é tempo mais, nós tá perdendo tempo. É tempo de nós refletir e pensar que Jesus está voltando. O Senhor Jesus está às portas. Ele tem um propósito de salvação na tua vida. O Senhor Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único para morrer pelos nossos pecados. E o ser humano, o diabo, o nosso adversário, ele não quer que o homem enxergue a luz da Bíblia. Por isso que a Bíblia diz que o erro desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho resplandeça. Quando ele fala incrédulo, pessoas que não crêem no Evangelho, pessoas que não crêem na palavra de Deus, são pessoas incrédulas, que não confiam e não acreditam que o Senhor Jesus veio ao mundo para nos salvar. Se você fazer pergunta de alguém, né, que é ateu, que não crê em Deus,
Você vai perguntar assim, você crê em Senhor Jesus? Você crê em Deus? Ele vai dizer assim, Deus não existe. Jesus não existe. Se Jesus não existisse, se Deus não existisse, que seria de nós? Que seria da minha vida e da tua vida? Que seria de nós? Né? Que seria de mim e de você se nós não tivesse entregado a nossa vida para o Senhor Jesus? Que seria de mim e de você se Jesus não tivesse vindo ao mundo e morresse pelos meus pecados e pelos seus pecados? Por isso que o Senhor Deus, aqui no livro de João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você só vai ter vida eterna quando você confessar Jesus como seu Salvador. Você só vai ter vida eterna quando você entregar a tua vida para Jesus. Dar um passo para Jesus. Entregar sua vida para Jesus, para que o Senhor Jesus entre com salvação na sua casa. Lembra de Paulo e Sila, quando estava preso naquele cárcere, quando mandaram prender Paulo e Sila, porque Paulo repreendeu um espírito demoníaco da vida, de adivinhança na vida de uma jovem, que trazia renda para aqueles homens que estavam ali naquela cidade. E Paulo, por conhecer um espírito, o Senhor Deus tinha dado para Paulo o espírito da sabedoria, o espírito de discernimento. Viu na vida daquela jovem um espírito de adivinhança. E Paulo, vendo aquilo, aquelas pessoas sendo enganadas, aquelas pessoas sendo subordinadas, né, por Satanás, enganando aquele espírito imundo, enganando aquelas pessoas, e trazia benefício para aqueles homens, Paulo não aguentou e repreendeu o espírito de adivinhança na vida daquela jovem. O que aconteceu? Mandaram prender Paulo e Sila. Por causa disso que Paulo repreendeu o espírito de adivinhança na vida daquela jovem, eles se revoltaram contra a vida de dois homens de Deus. O que eles fizeram? Mandaram prender Paulo e Sila, porque Paulo e Silas estavam pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A missão nossa é essa, pregar o evangelho. A nossa missão é levar o evangelho de Cristo para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se convertam, aceitem Jesus como seu Salvador. Nós temos uma alma para prestar conta diante de Deus, mas é necessário nós entregar a nossa vida para Jesus, para que nós podemos alcançar a salvação. Quando Paulo e Silas ficaram presos, né, ali naquele cárcere, aquele homem tinha recebido uma ordem de não deixar Paulo e Silas fugir, porque se ele deixasse Paulo e Silas fugir, ele ia perder a sua própria vida. Então veja que a vida daquele homem dependia da vida de Paulo e Silas. Se Paulo e Silas saíssem daquela cela, fosse embora, fugisse, aquele homem que estava vigiando aquele lugar ia perder sua vida. E Deus é tremendo. Deus não coloca ninguém no lugar errado. Deus não coloca ninguém de maneira errada no lugar nenhum. Paulo e Silas estavam no lugar certo. A Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas louvavam o Senhor. Eles presos de pé e mão, mas os lábios deles estavam soltos para louvar a Deus. E a Bíblia diz que à meia-noite veio um grande terremoto, que abalançou todas as estruturas daquela cela e foram quebradas e todos presos fugiram. Né? Paulo e Silas ficaram escondidos ali naquele lugar, né? Observando aquele homem. E naquele momento aquele homem ia tirar sua própria vida, porque a ordem que ele tinha recebido, se ele deixasse Paulo e Silas fugir, ele ia perder sua vida. E Paulo e Silas estavam ali, né, atento e vendo a situação daquele homem. E a Bíblia diz que quando ele ia tirar a própria vida, Paulo disse, não faça isso. Né? E ele disse, o que é que eu tenho que fazer? Paulo diz, crê somente no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Esse é o propósito de Deus, que a nossa casa, que a nossa família, nossos filhos, nossos parentes, nossos entes queridos, seja alcançado pela glória de Deus. Você, meu amigo, minha amiga, que está aí afastado, você que não tomou a decisão de entregar sua vida para Jesus, o que você está esperando?
Aceita Jesus, porque o Filho do Homem está para rasgar esse céu. O Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. A igreja do céu será arrebatada. E se você ficar aqui, vai ser um desespero, porque muitos zombam do evangelho, mas um dia, uma hora dessa, a trombeta vai tocar. O Senhor Jesus vem buscar a sua noiva. E se você não aceitar Jesus como seu Salvador, você pode perder a sua vida. Então, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu quero deixar essa palavra para você. Se Deus falou o teu coração, deixa um comentário embaixo, compartilhe esse vídeo para que outras vidas sejam edificadas. Quantas vidas estão por aí oprimidas? Quantas vidas estão escravizadas? Quantas vidas estão, algemadas pelo espírito maligno? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Quantas pessoas estão aí nesse momento pedindo socorro, correndo para um lado e para o outro atrás de uma solução. A solução só encontra em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que ele diz que ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter vida eterna? Aceita Jesus como seu Salvador, que você vai ter vida eterna. Perseverando, lutando, orando, jejuando e esperando a vinda do Filho de Deus. Venha, aceita Jesus. Jesus te ama, pecador que está aí fora. Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima edição, se Deus quiser. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sino de todas as opções, dê o like de ok e compartilhe nossos vídeos para muito mais pessoas, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus. Shalom, Adonai, e um beijo no teu coração.